Olá, meus queridos, uma palavra de Deus para sua vida nesse momento, e eu julgo muito importante para todos nós esse momento em que nós estamos vivendo, que nós precisamos nos edificar, crescermos na fé, termos instrumentos que nos tornem hábeis no sentido de nos vermos livres das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, dos enfrentamentos, dos reveses, de tantas outras coisas que mesmo inconscientemente enfrentamos, mesmo que involuntariamente enfrentamos, mas que nós muitas vezes não temos as armas corretas, os instrumentos corretos para como nos defendermos, como nos livrarmos destas situações que são difíceis. E muitos passam por estes problemas e caem, né? A Bíblia diz que o prudente vê o mal e esconde-se, e o simples passa e sofre a pena. Então é preciso o quê? É preciso se instrumentalizar. Se instrumentalizar de quê? De ferramentas, de armas da palavra de Deus, armas como a oração em línguas, armas como a confissão da palavra. Por quê? Porque é necessário nos instrumentalizarmos para enfrentarmos o diabo, o inimigo. Se você observar ali em Efésios, quando fala das armaduras, um texto muito conhecido, ali coloca, né, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo. Então ali já recomenda uma instrumentalidade, ferramentas importantes para nos blindarmos, para não sermos atingidos pelas forças do diabo, porque ele diz daí no verso 12, porque nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então existe um regimento, uma força, um séquito diabólico que age contra as nossas vidas, age contra o povo de Deus, age contra aqueles que querem a verdade, querem viver na verdade. A palavra diz em São João capítulo 8, versos 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 32 e 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos que ter, a partir do momento que nascemos de novo, que nos tornamos uma nova criatura, que nos tornamos filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versos 12, ele veio para os seus, porém os seus não o aceitaram, não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós passamos a ser filhos de Deus, e por ser filho de Deus, não estamos imunes a sermos atacados pelo adversário. Então, eu convido você a ter esta blindagem do Espírito Santo, a se proteger sempre e nunca abrir mão das armaduras de Deus para a sua vida, da instrumentalidade, das ferramentas do Espírito, as quais vão te proteger. E o texto que eu quero trazer para você está na carta escrita por Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 4 especificamente, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E o verso 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, o que eu estou vendo aqui? Existe uma instrumentalidade de Deus para capturar os nossos sentidos, as nossas emoções, a nossa vontade, para que esta se proponha a viver uma vida em Cristo, uma vida de vitória. Fora disso, será um esforço repetitivo e com consequências inimagináveis. Ou seja, você não vai obter o êxito que você precisa simplesmente na força da sua razão, da sua intelectualidade, do seu braço. Por quê? Porque você não vai conseguir. Nós precisamos da instrumentalidade do Espírito, da instrumentalidade da palavra, disso que ele está colocando aqui, com as armas que não são dessa milícia, que não são dessa terra, que não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, a qual vai levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que ele está dizendo aqui
que não há um meio eficaz senão através da instrumentalidade da palavra, através da oração em línguas, através da meditação da palavra. Então, as armas não são as armas deste mundo, por mais que os homens, as pessoas se articulem para vencer, por mais que lutem, por mais que usem de artifícios, N artifícios para vencerem, elas não conseguem vencer. Por quê? Porque as armas de defesa não são armas contidas no contingente dessa terra, mas são armas de Deus, que são absorvidas, que são adquiridas, as quais vão nos habilitar, fazer com que cada um de nós se torne invencível, inabalável, superando toda e qualquer circunstância ou adversidade que possa aparecer na nossa vida. Tanto é que, para Deus, as armas dessa milícia não têm validade alguma. Lembro-me da passagem de Gideão, quando Deus chama ele para que livrasse os hebreus das mãos dos midianitas, e ele foi um chamado que ele teve. Deus o chamou para livrar, ele foi temeroso, expôs ali as suas dificuldades, a sua pequenez, mas Deus disse: não, eu quero livrar a Israel como se fosse um só homem, eu quero livrar por meio da sua vida. E aí Gideão foi lá, regimentou 32.000 pessoas para a guerra. Aí o Senhor chega para ele e diz: Gideão, é muito povo contigo, é muita gente. Não dá para lidar com a guerra que eu quero fazer, com a demonstração de poder que eu quero realizar, se você leva as armas que são tuas, as pessoas que são tuas, para que possam te defender. Eu quero usar o meu poder. Eu estou parafraseando, eu estou trazendo uma alegoria, eu estou trazendo uma figura de linguagem aqui para você ter o melhor entendimento através de uma eloquência diferenciada. Então Deus queria que Gideão abrisse mão desse contingente de pessoas. Então Deus falou para ele: olha, dá um grito lá, manda os covardes, os tímidos irem para casa. E no primeiro grito, a palavra de Deus diz que foi para casa, que abandonaram o fronte de guerra. 22.000 pessoas, 22.000 pessoas abandonaram e ficaram então 10.000 pessoas. Gideão disse: poxa, 10.000 não é nada, mas é 10.000 pessoas. Apesar de nós enfrentarmos talvez um exército de 50.000, de 100.000 pessoas lá na frente, 10.000 dá para o gasto. Talvez Gideão pensasse dessa forma, mas Deus pensa diferente. Muitas vezes nós pensamos que vamos lidar com determinados problemas e que vamos ter êxito naquilo que nós estamos fazendo. E elaboramos e temos N estratégias, mas nós não vencemos. Deus quer realizar o milagre através das suas estratégias, dos seus pensamentos, dos seus conselhos, e quer que a gente venha abrir mão ainda mais destas armas que são carnais, não que são pecados, não que esta arma seja inadequada no sentido físico, material, mas no sentido espiritual são ineficazes. E Deus olha para Gideão e disse assim: olha, Gideão, ainda tem muita gente contigo. 10.000 não tem como eu fazer os milagres que eu pretendo fazer através da sua vida. Eu preciso que você abra mão de mais pessoas. Então Deus fala com Gideão, leva eles para o ribeiro, e todos aqueles que lambesse a água do ribeiro, como que um cão lambesse aquela água, então eles estavam dispensados para irem para casa. Mas aqueles que levassem a água através das suas mãos na boca, estes iriam para a guerra juntamente com Gideão. Então, separados em companhias, houve esta prova entre estas pessoas, as quais foram ao rio, e o que ocorreu foi algo surpreendente. 9.700 pessoas lamberam a água do rio como se fosse um cachorro. Lamberam a água, o que me demonstra que foi uma displicência, que foi uma forma que você toma água sem observar a sua retaguarda, a sua vanguarda, sem observar se há perigos em eminência. Então foi uma estratégia de Deus para chamar verdadeiramente aqueles os quais iriam estar com Gideão. E sobrou 300 pessoas. Então eu penso assim: meu Deus, Gideão olhou para aqueles 300 que estavam ali. Meu Deus, que pingo de gente. Será que Deus está falando certo uma coisa dessa? Eu só estou imaginando aqui, hipoteticamente, o que Gideão poderia ter visto quando disse: eu quero menos pessoas aqui, eu quero que esses 9.700 pessoas vão embora. 9.700 pessoas vão embora.
talvez os chefes, os capitães, né, os graduados das fileiras de Israel dissessem para Gideão: Gideão, você está louco, você está maluco, meu irmão, você está fora de si. Como é que você vai livrar Israel das mãos dos midianitas com 300 homens? Não é uma loucura? Porque nós pensamos que a nossa estratégia é a estratégia correta. Nós até achamos que por muito nós trabalharmos, nós nos embrenharmos, nós lutarmos, nós pensarmos em formas e N coisas, nós vamos conseguir vencer. Mas o Senhor está dizendo: não, eu tenho a fórmula correta. Eu tenho armas que não são desta milícia, que não são desta terra. Eu tenho armas que são eficientes, que você precisa se aplicar. Eu tenho conselhos. Eu quero descortinar mistérios para a sua vida, segredos. Eu quero abrir para você os meus tesouros. Talvez você não tenha conseguido enxergar os meus tesouros, mas eu tenho estes tesouros para você. Basta que você abra seu coração, que você abdique de algumas armas, de algumas autodefesas que você tem, de algumas restrições, de algumas áreas da sua vida em que eu não posso ter acesso. Eu quero que você permita que o meu Espírito vá dentro de você, dentro dessas áreas, e que remova estas coisas e que você possa deixar que a minha eficiência governe a sua vida, governe o seu coração, governe o seu casamento, governe as suas finanças. Eu quero que você permita que o meu Espírito governe a sua vida espiritual. E a partir disso, eu vou poder ser Deus na sua vida. Eu poderei manifestar tudo aquilo que você precisa saber. E os milagres, a abundância que eu tenho muitas coisas para você. Mas você precisa permitir abrir mão destes 31.700 homens aqui. Eu estou dizendo no sentido de perspectiva, no sentido de você abrir mão de muitas coisas para se dedicar ao Senhor, se dedicar a Deus, pegar as armas espirituais, como está escrito, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 4 e versículo 5, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer que o Senhor, na medida em que nós assumimos essa nova condição, ou as armas que não são dessa milícia, mas nos revestimos do Senhor, e começamos a praticar a oração em línguas, começamos a praticar a meditação e a confissão dessa palavra, nós transformamos a nossa mente, como disse a palavra ali em Romanos no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa e a agradável vontade do Senhor. Então está aí. Quando eu renovo, quando eu levo cativo o cativeiro, quando eu absorvo os conteúdos de Deus, eu estou aprisionando, eu estou amarrando o valente, eu estou capturando os meus sentidos, as minhas emoções, a minha vontade, para que ela possa estar em eficiência, vivendo uma vida em Deus, sendo vencedor de todas as circunstâncias que eu vivo. Então, este é o meu conselho para você. Receba e assuma as armas do Espírito. Comece orando muito em línguas. Comece orando no Espírito Santo. Comece meditando a palavra. Comece confessando, levando cativo. Diga a Deus: Deus, captura o meu pensamento, captura as minhas emoções, Senhor. Toma conta da minha vida, do meu ser. Eu quero te servir com todo o meu amor, com todo o meu coração, com toda a minha vida. Eu te priorizo, eu dou as primícias da minha vida para ti, Senhor, e a partir de então eu quero viver uma vida em abundância no teu amor.
Não permita, Senhor, que eu governe sobre aquilo que tu tens a preeminência, que você tenha o domínio, que você tenha a prioridade, que você tenha o primeiro lugar. Deus, eu quero ser governado pelo teu Espírito. Eu quero viver em obediência a tudo aquilo que tu tens para a minha vida. Deus, não me deixa cair, seja a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. Deus, eu não quero usar artifícios humanos para poder vencer, para poder caminhar, mas eu quero usar as tuas armas, quero viver no teu entendimento, quero viver na tua palavra. Deus, não me deixe ser enganado, não me deixe ser afetado, não deixe que as setas venham atingir a minha mente, o meu coração, mas eu quero ter ferramentas, eu quero ter instrumentos efetivos onde eu possa vencer, onde eu possa usar e me imunizar pelo Espírito Santo e pela tua palavra. Ore assim ao Senhor. Então esta é a palavra para a sua vida, para o seu coração. Medite nisso, porque a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 10, e versículos 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Eu quero trazer para você essa palavra. Busque se imunizar, não pense que você vai conseguir vencer este mundo do caos, este mundo de ataques. Você não consegue vencer sozinho, você não consegue vencer as irritações que você tem, as posturas que você tem dentro do teu coração, somente se imunizando e recebendo o poder do alto para a sua vida, para que você possa vencer, para que você possa ser vencedor. Este é o meu conselho, viva nesta palavra, busque se fortalecer, se edificar. E eu convido você, em nome de Jesus, para participar do nosso grupo do WhatsApp, onde nós postamos nesse grupo os links, os quais te levarão para uma sala, onde nós vamos treinar os dons, vamos treinar você na oração em línguas, vamos treinar você a viver uma vida em abundância no Senhor, e descortinar e descobrir todos os segredos de Deus para a sua vida. Então, você é o meu convidado. Deus abençoe a você. Você vai ver o telefone passando no seu vídeo de vez em quando e você vai poder anotar, então, e participar também do nosso canal no YouTube, o qual você vai ter muito conteúdo de Deus ali, inclusive livros sobre oração em línguas, que você vai poder desfrutar ali. Você é o meu convidado. Vai ali, curta, compartilhe. Se você gostou, manda seu like. Então, nós queremos abençoar todas as famílias. Este é o propósito deste canal no YouTube. Temos o Instagram, mas você é o meu convidado para absorver ao máximo dos conteúdos de Deus e ter ferramentas e instrumentos de eficácia para uma vida abundante, para você viver uma vida dentro do propósito e do plano perfeito de Deus para a sua vida. Deus abençoe você.